Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Deus, que o grande amor do nosso Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, que neste momento acompanha aqui no nosso canal Maravilhoso Conselheiro as lições diárias. Todos os dias eu faço comentário, todos os dias faço um resumo das lições diárias da nossa revista da Casa de Oração. E no dia de hoje, dia 9 de agosto de 2024, no dia de hoje nós vamos estar fazendo a lição que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. Vamos estar lendo então a leitura de hoje, que tem por título Enviados pelo Espírito Santo. Vamos estar então lendo aqui na Bíblia Sagrada, João capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Temos, portanto, lido a lição diária do dia de hoje, da nossa revista da Casa de Oração. E quero só corrigir, eu falei que o título de hoje é Enviados pelo Espírito Santo, Não, o título de hoje é Enviados pelo Senhor, enviados por Jesus Cristo. O Senhor Jesus enviou, E está aqui na leitura que acabamos de fazer aqui. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, no versículo 21. Então, o Senhor Jesus enviando. Jesus então fazendo aí, enviando ali os seus missionários, seus discípulos, fazendo ali, comissionando os servos dele. No domingo, na escola dominical, nós vamos aprender enviados pelo Espírito Santo. Hoje, enviados pelo Senhor. Vamos então estudar aqui. Quero revelar aos irmãos, quero confessar aos irmãos o seguinte: tive um diálogo nessa lição de hoje, durante a semana, com o tio Pedro. Então o tio Pedro, ele me esclareceu, me falou ali alguns pontos aqui da lição de hoje. Então conversei com o tio Pedro sobre a lição de hoje, dessa leitura de hoje com o tio Pedro, e ele então pôde me explicar, pôde detalhar, pôde ali então falar vários pontos importantes que eu ali aprendi com ele, que eu ali pude obter dele ali, uma outra perspectiva, ver, de uma outra forma aqui, esse texto aqui que acabamos de ler. Então algumas coisas que eu for falar aqui, saibam que eu aprendi, saiba que eu obtive, esse conhecimento, tive essa oportunidade de aprender com meu tio. Deus abençoe o tio Pedro, se ele estiver vendo esse vídeo aí, manda um abraço para ele, fica expresso o nosso carinho, a importância dele na palavra, a importância dele para conosco. Então vamos aqui ao texto da nossa lição de hoje. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas. Vemos aqui uma característica, vemos aqui uma coisa: as portas trancadas, as portas fechadas. E nós sabemos por quê. Está aqui mesmo, no próprio versículo 19. Porque eles estavam com medo dos judeus, medo dos sacerdotes, medo dos religiosos, dos fariseus ali daquela época, medo deles perseguir também, como mataram Cristo, como perseguiram Cristo e conseguiram obter ali o que eles queriam, a crucificação dele, a humilhação dele, a morte dele. Então, como conseguiram perseguir Cristo, agora os discípulos temiam que isso também pudesse se estender a eles também. E eles com medo, um sentimento de temor, que eles estavam ali, e por causa disso eles trancaram as portas. Fica aí um ponto para nós observarmos. Eles trancaram e preferiram então, por causa do sentimento do medo, estarem trancados entre si, só entre eles, entre os 11. Eles preferiram então fechar as portas e se fechar para o mundo, se fechar para o exterior, e preferiram então trancar ali as portas e resumir neles, ficarem só entre eles mesmo ali, recluso entre eles próprios, entre os próprios 11, com a porta fechada. E nisso já fica um grande aviso para nós. Às vezes nós temos essa mania também de nos trancar. Temos também essa mania, às vezes, de nos fechar. E ficarmos fechados para nós mesmos.
nos trancar e ficarmos trancados no nosso mundinho, ficarmos trancados nos nossos pensamentos, nos nossos sofismos, ficamos aqui então fechados entre o que nós achamos, nos nossos pensamentos, nos nossos achismos, ficamos aqui então fechados para nós mesmos, trancamos as portas. E quando fazemos isso, mostramos que estamos trancados no nosso sentimento, trancados para o mal, porque nós estamos fechados para o nosso próprio egoísmo, fechados para nós mesmos, estamos fechados às nossas diferenças, fechados também das nossas indiferenças também, estamos fechados, e isso é um problema seríssimo. Não podemos nos fechar no nosso orgulho, não podemos nos concentrar só em nós e estarmos trancados no nosso mundo, trancados para tudo, para todos, fechados só para nós. Só interessa o que está nos nossos olhos ali, né? O que está ali fechado nas quatro paredes ali. Só me interessa nisso que eu estou vendo aqui. E nós precisamos pensar mais além um pouco. Precisamos pensar um pouquinho mais longe. Temos que ir mais longe. Temos um mundo para alcançar. Temos tanta coisa para fazer, temos tanto trabalho para realizar, temos tantas coisas e nós não podemos ficar restringidos só a nós. Não podemos ficar ali fechados na nossa ignorância, fechado na nossa limitação. Não podemos fazer isso. Nós temos que evoluir, nós temos que trabalhar, temos que crescer. Nós não podemos ficar fechados, trancados. E aí fica a primeira pergunta da nossa lição de hoje. Você fica recluso nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias opiniões? Você fica recluso diante do que você acha e só você está certo? E você ignora tudo, ignora todos, ignora problemas? Você não vê, não é perceptível aos problemas sociais, os problemas que estão acontecendo ali além. Você não consegue ver isso, que você está trancado. Você é assim? Você também está trancado? Você também está fechado? Você fechou as portas só para você? E nisso você fica aí, você e os seus pecados. Aí nisso fica você e a sua desobediência, você e a sua negligência. Você se fechou no seu mundinho ali, tão limitadinho, um mundinho tão pequenininho. Você se fechou ali e você então não permite que outras palavras, outros irmãos, uns ensinos entrem até você. Você está fechado por medo dos judeus. Olha só, sentimento de temor, sentimento de medo. Lembramos aqui de um texto do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, o apóstolo Paulo ele fala as seguintes palavras: que Deus não nos deu espírito de temor, Deus não nos deu o espírito de covardia, aquele espírito da gente querer ficar fechado entre nós. Ele não nos deu esse espírito de timidez, esse espírito de medo, de temor. Não, o medo, esse espírito de medo, isso aí não vem de Deus. Deus não nos deu esse espírito. Mas vemos o apóstolo Paulo dizendo, ele nos deu o espírito de poder, ele nos deu o espírito de fortaleza, ele nos deu o espírito de amor, de moderação, para nós então termos condições de trabalhar contra o mal, trabalhar contra o pecado, lutar contra as potestades das trevas, contra o diabo e Satanás. Temos então um espírito dado por Deus que nos reveste de capacidade para nós então desafiarmos, lutarmos contra o mal e não ficarmos presos, não ficarmos trancados no nosso medo, fecharmos as portas e ficarmos ali retraídos no nosso espírito de temor. O espírito de medo não, estava ali os discípulos com medo. Não, medo não. O espírito de temor, isso não vem de Deus. Nós lemos lá em Apocalipse que ficarão de fora os tímidos. Os covardes ficarão de fora. Então nós não podemos ter esse espírito de medo. Mas aí fica o grande ensinamento. Eles estavam assim porque eles também não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Jesus ainda não tinha soprado sobre eles. Aí eu falo do tio Pedro, né? Que eu acabei de mencionar no início aqui. O tio Pedro frisou um ponto muito importante e eu aprendi com ele isso aí. Eles então receberam o sopro do Senhor Jesus Cristo, dotando eles de condições, dotando eles de fortaleza, dotando eles de amor, dotando eles de conhecimento, até no dia de Pentecostes vinha a descida do Espírito Santo. Até no dia de Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos, do Espírito Santo descer e encher todos, encher toda a casa, encher todas as vidas. Então até nesse dia,
do Pentecoste, eles precisaram do apoio, eles precisaram da força, eles precisaram do sopro do Senhor Jesus para eles conseguirem aguentar até esse dia. Para eles conseguirem, então, com a providência do Senhor Jesus, com o sopro dele, do Espírito que o Senhor Jesus ali providenciou, eles conseguirem, então, aguentar até o dia de Pentecoste, até ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Muito importante isso, né? Porque eles estavam ali com medo, mas eles não tinham ainda o Espírito Santo. Eles estavam ali com medo, trancados, mas eles não tinham ainda o revestimento do Espírito Santo. E nós temos. Nós não temos por que nos trancar para nós mesmos. Nós não temos porque motivo que justifica a gente ficar fechados no nosso mundinho, aquele mundinho pequenininho igual um ovo. Nós não temos que ficar trancados nesse mundinho, só concentrado em coisinhas pequenas, só concentrado em coisinhas óbvias, dedicando o nosso tempo, gastando nossas energias em coisinhas simples, detalhezinhos tão pequenos, e a gente fica ali perdendo dias, perdendo meses, perdendo anos em coisinhas, em detalhinhos, e nós não podemos ficar fechados nisso. Nós temos o Espírito Santo hoje, e o Espírito Santo nos capacita. E ali, vamos continuar a leitura, com medo dos judeus, então o Senhor Jesus veio e fez o quê? Pôs-se no meio. Jesus então veio e se apresentou no meio deles. O Senhor Jesus tem que estar no meio da igreja. O Senhor Jesus tem que estar no meio do seu povo. Cristo não pode estar longe, Cristo não pode estar retirado, Cristo não pode estar afastado da igreja, da programação da igreja, das atividades da igreja. Cristo não pode estar afastado do meio do seu povo, dos crentes. Negativo. Cristo tem que estar no meio. Ele tem que estar manifestado entre nós. Cristo tem que estar junto de nós. Vemos isso aqui. Jesus então se apresentou no meio deles. Cristo está no meio da sua igreja. Cristo, na igreja que você reúne, na igreja que você congrega, Cristo está no meio do seu povo. Ou você percebe que tem homens, ou você percebe que tem supostos pastores, você percebe que tem pessoas, tem seres, você percebe que tem até escalas, tem listagens, tem festas, tem confraternizações. Você percebe que você está na igreja, mas que Cristo parece que não está no meio dela. Cristo não está ali. Corre-se esse risco. Corre esse risco. E eu falo, e eu provo. Em Apocalipse capítulo 3, vemos ali a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, então ali, analisamos que ela é uma igreja morna, e vemos nela uma igreja que não estava fiel à sã doutrina, a igreja não estava seguindo cabalmente, fielmente os ensinamentos do Senhor Jesus. E ali na igreja de Laodiceia nós vemos o Senhor Jesus falando o seguinte, no Apocalipse 3, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém aí ouvir a minha voz, se alguém aí da igreja de Laodiceia, nós usamos muito esse versículo para evangelizar, falar com o pecador, que Cristo está batendo na porta do coração dele. Eis que estou à porta e bato, né? Nós usamos esse versículo para pregar o evangelho, evangelizar o descrente. Mas esse versículo, o contexto dele é para uma igreja, e Cristo falando com a igreja de Laodiceia que estava do lado de fora dela. Cristo não estava lá dentro, e Cristo dizendo que estava batendo na porta dela. Cristo falando, eis que estou à porta e estou batendo. E se alguém aí de vocês, aí dentro da igreja aí de Laodiceia, ouvir a minha voz, se alguém entre vocês me ouvir, e se vocês abrirem a porta, eu entrarei no meio de vocês. Eu vou entrar aí. Só me dê oportunidade. Só preciso do espaço. Preciso que você tire o homem. Preciso que você tire as doutrinas de demônio. Preciso que você tire a doutrina do homem. Preciso que você tire o pecado no meio de vocês. A negligência. Tire essa mornidão. Eu preciso que vocês falem um não. Dê um basta no que é errado. No que não me agrada, do que não é de Deus, no meio que está no meio de vocês, essa modinha no meio de vocês aí, essa filosofiazinha cristã de vocês aí, essa metodologia mais carnal, essa metodologia mais mundana que tem, esse sisteminha, vocês estão igual um sistema mundano, vocês estão aí igual um sistema empresarial, um sistema secular, vocês estão adotando sisteminhas secular também dentro de vocês, vocês estão adotando metodologias também empresarial, metodologias lá do mundo, que dá certo lá no mundo. Dá certo lá no meio corporativo, dá certo lá no meio esportivo, dá certo lá, né, no pensamento político dos políticos, dá certo lá no meio da igreja, não é sisteminha não funciona metodologiazinha cristã no meio da igreja não, sisteminha não rola não. Então o Senhor Jesus dizendo que se vocês abrirem a porta, se vocês dizerem um não, um basta ao pecado, ao comodismo, à negligência, à cegueira de vocês, se vocês então abrirem a porta, eu entrarei. Aí eu vou entrar no meio de vocês, igreja.
aí eu vou estar presente, que até agora eu tô fora. Vocês cantam, mas eu tô fora. Vocês pregam slide, é um slide, um cada slide mais lindo que o outro, mas eu tô fora. Vocês fazem confraternizações, fazem festividades e compram tanto refrigerante, compram tanto bolo, tanta torta, mas eu tô fora. Vocês tão acordados, tão proativos para coisas bobas, coisas secular, coisas frívolas, coisas tecnologias que muitos delas não têm nem necessidade, mas eu tô fora. Vocês têm tantas ocupações com coisas, até profissionalismo vocês têm dentro de vocês, até profissionais vocês adotam no meio de vocês, mas eu tô fora. Tanta coisa que às vezes a igreja tá fazendo em nome de Deus, mas que o Senhor Jesus não tá ali. Eu tô fora. Eis que estou à porta e bato. Então o Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir? Será que tem alguém que tá ouvindo? Será que tem alguém hoje disposto a ouvir? Muitos também faz questão de tapar. Muitos também faz questão de ficar com os ouvidão tapados, para não ouvir a voz de Cristo, ouvir a voz do pastor, ouvir a voz do homem, ouvir a voz de vãs filosofias, ouvir a voz de bobeira, bobiça, ouvir a voz de coisa besta, e não ouvir a palavra. Para a palavra tá com o ouvido fechado, mas para a voz do homem tá com o ouvido aberto. E o Senhor Jesus falando que se alguém ouvir minha voz, eu entrarei na sua casa, eu vou entrar no meio de vocês, aí agora eu vou fazer parte de vocês, agora eu vou estar junto de vocês. Vocês estão falando em nome de Deus, mas eu não tô aí, eu tô fora. Mas agora eu vou fazer parte no meio de vocês. Eu vou entrar na casa de vocês e vou cear com vocês. Vocês vão ter comunhão comigo. Vocês vão ter comunhão comigo. Que até agora vocês perderam essa comunhão. Vocês não estão comigo. Vocês estão aí meros religiosos, meros esquentadores de banco. Vocês estão meros visitantes de igrejas. Mas eu quero fazer parte da vida de vocês e quero que vocês tenham comunhão comigo. Aqui em João, o Senhor Jesus se pôs no meio deles. Isso é importante para a igreja de hoje. O Senhor Jesus está no meio de vós. O Senhor Jesus está no meio de vocês. Vocês podem dizer que vocês se reúnem, vocês se ajuntam e Cristo faz parte no meio de vocês? Cristo está junto? Se está, nota 10 para vocês. Porque não adianta vocês ter tudo e não ter Jesus no meio. Não adianta vocês terem dinheiro e não ter Jesus no meio. Não adianta vocês terem posses e não ter Jesus no meio. Não adianta vocês terem tanta atividade, ter tanta festividade, tanto evento, tanta comilança, tanto dinheiro para comprar pão, para comprar cachorro quente, ter tanto dinheiro para fazer comida e não ter Jesus no meio. Não adianta. Tem que ter Cristo no meio. Aí Cristo no meio, se der pra gente fazer um cachorro quente, a gente faz. Mas Cristo está no meio. O mais importante nós temos, Jesus. Aí se der pra gente poder realizar alguma atividade aí, nós também realizamos. Mas Cristo tá no nosso meio. Isso é o mais importante. Se der pra gente poder fazer alguma construção, se der pra gente poder fazer alguma modificação aí na estrutura, aí a gente faz. Mas o mais importante que é aumentar o tamanho de igreja é Jesus estar no meio dela. E disse Jesus: paz seja convosco. Paz seja convosco. Essa saudação aí que alguns meios aí estão adotando como a saudação oficial dos crentes. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. E eles fazem essa saudação aí, cara, e a gente vê que isso daí não tem espiritualidade nenhuma. Nenhuma. Porque pode estar um crente de um lado, um outro crente de outra denominação do outro lado, eles fazem a questão de saudar essa saudação só com quem eles acham que convém. Aí eles viram pro outro, que também é crente, que também é um evangélico, também é um convertido, mas como ele não conhece, aí ele dá a paz do Senhor pro que ele conhece. Paz do Senhor, irmão. E o outro do lado fala: ué, eu também sou irmão, eu também sou da igreja. Mas você não é do conhecimento dele, aí como você não é do mesmo meio dele, ele acha que você então não é e ele não dá paz do Senhor pra você não. É um modo que eu vejo aí, que as pessoas usam, um modo humano, meramente humano, uma saudação meramente humana, que eles falam que é a saudação oficial de crente, mas não é. Jesus não mandou, saudai todos assim, todos os crentes você sauda assim. Não, mas ele falou para deixar a paz com quem é da paz. E quem não é da paz, que é para eles então reter a paz. E aí eu te falo, eu então não sou da paz não? Porque ele saudou um do meu lado e não me saudou. Então eu não sou da paz? Para ele reter a paz de mim então? Não faz sentido, mas deixa. Eles falaram que é a saudação oficial deles, então deixa isso se saudando assim. Para nós, vai muito mais além disso. Jesus dizendo paz seja convosco, porque Jesus estava vendo que ali estava precisando disso. Ali ele estava precisando de paz, ele estava precisando disso. Então o Senhor Jesus chega ali não para fazer uma saudação pentecostal, paz do Senhor, discípulos. Não, ele estava ali para falar algo profundo. Paz seja com vocês que não estão tendo paz. Paz seja com vocês que estão precisando dela. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. O Senhor Jesus mostrou as mãos dele com cicatrizes, mostrou as mãos dele que foram furadas. Mostrou a mão e mostrou o lado também, que uma lança também perfurou o lado dele. E essa lança furou de um lado, né, e o outro, que saiu sangue e água. Então ficou também o buraco, ficou também a cicatriz. E o Senhor Jesus então mostra os sinais dos cravos nas mãos e mostra ali o lado dele ferido. Aí eu te pergunto, por que ele mostrou a cicatriz?
Por que ele fez questão de mostrar ali as marcas dos cravos? Por que ele fez questão de mostrar ali as marcas da perfuração que ele teve ali no seu lado, as mãos furadas? Por quê? Muitos irmãos falam para provar que ele ressuscitou, que ele não está morto. Ele é aquele mesmo Jesus pregado na cruz. Ele é aquele mesmo Jesus que foi levantado na cruz, foi colocado ali e foi ali humilhado e morreu ali na cruz por nossos pecados. Ele é o mesmo Senhor que desceu dali e não está mais ali. E não está sequer num sepulcro. Muito menos ele está enterrado num buraco. Muito menos ele ressuscitou. Então ele mostrou as mãos, ele mostrou os lados, mostrando que ele agora é vivo. Mostrando então que ele venceu a morte, que ele venceu os guilhões da morte e que agora ele está ressuscitado. Ele agora é um Cristo vitorioso, ele venceu a morte. Tá, é importante sim essa observação. Também creio nisso, também creio nessa observação. Porém, eu creio que vai muito mais profundo do que só mostrar que eu ressuscitei, só mostrar que eu estou vivo. Eu sou aquele que esteve morto, e sou aquele que esteve crucificado, e hoje estou aqui, venci a morte. Creio que vai muito mais do que isso. Creio que ele mostrou as marcas para dar um ensinamento muito maior. Não que a ressurreição dele e a vitória dele sobre a morte não seja esplêndido, não seja grande, sim, mas ele estava mostrando o seguinte: vocês foram comprados, foram salvos por causa disso aqui, ó. Por causa do meu sofrimento, por causa da minha morte. Tá vendo aqui essas cicatrizes? Tá vendo aqui a minha ferida, que eu fui ferido? Tá vendo aqui a humilhação que eu passei? Tá vendo aqui a morte com que eu morri? Foi para salvar vocês. Foi o preço que eu paguei para que vocês fossem salvos, para que vocês não fossem para o inferno. Foi o preço que eu paguei pela alma de cada um de vocês. Vocês estão vendo as marcas dos cravos da minha mão? Tá vendo as cicatrizes? A minha mão furada? Vocês estão vendo? Estão vendo aqui meu lado ferido? Meu lado furado aqui? Vocês estão vendo? Foi o preço que eu paguei, que custou a vida de cada um de vocês. Foi o preço que eu paguei para vocês não ir para a perdição do inferno. Portanto, hoje nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para eles. Mas custou um preço. Mas isso custou caro. Isso custou sofrimento e morte de Cristo na cruz. Isso custou um preço alto que ninguém teria condição de pagar. Ninguém, nenhuma alma teria condição de pagar esse preço. Só Cristo. E Cristo topou, Cristo aceitou, Cristo então se ofereceu a si mesmo como sacrifício agradável a Deus, ali naquela cruz, como um holocausto verdadeiro, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo ali na cruz então morre, sofre, padece. Já paguei, o preço está pago. Dei a vida, morri na cruz por essas almas. Tá vendo essas marcas? Tá vendo as cicatrizes? Foi por te amar. É o meu amor por você. Tá vendo essas marcas aqui? As marcas do meu amor. Do tanto que eu te amei. Do tanto que eu te amo. Essas marcas é a prova do amor que eu tenho por você. Eu dei a vida por você. Eu morri na cruz por você. Eu dei a vida para te salvar, provando tanto que eu te amo. E eu te amo com amor tal. Deus amou o mundo de uma tal maneira. É um amor grandioso. Está escrito lá em Jeremias que é com amor eterno que eu te amei. Um amor eterno que eu te amo. Irmãos, é um amor que não tem medida. É um amor que nós não temos palavra para descrever. E quando o Senhor Jesus mostrou as mãos, mostrou as cicatrizes, mostrou as feridas, Ele estava mostrando tanto que Ele ama. Ele estava mostrando ali muito mais além do que eu morri e ressuscitei. Eu morri e venci. Sim, Ele morreu e venceu. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Sim, Ele é aquele que estava morto, mas não continua mais morto. Ele agora vive. Mas Ele vive para salvar, Ele vive para resgatar, Ele vive para perdoar, Ele vive para levar ao céu, Ele vive para conduzir a vida eterna. Ele vive, mas Ele vive com amor, um amor eterno, um amor de tal maneira. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Eles se alegraram. Quando eles viram o Senhor, foi motivo de preencher o coração deles de alegria. Aí eu faço mais uma pergunta aqui para você. Você quando vai à igreja, você quando vai na casa de oração, você vai e o que te alegra lá? Você vai pra se alegrar com as músicas? Pra ficar levantando as mãos, ficar dançando lá, se movimentando? É isso que te alegra? Você quando vai na igreja, o que te deixa alegre é isso? Você vai na igreja porque você quer bater palmas, você quer dar palmas, você quer vibrar, você quer fazer assim, aí você vai batendo palmas. É isso que te alegra? Quando você vai na igreja, o que te deixa feliz, o que te deixa realizado, o que te deixa alegre, é isso?
É o tanto que você canta, o tanto que você louva, que levanta a mão e bate palma? É isso que te alegra? Ou você vai e te deixa alegre ver as pessoas, abraçar as pessoas que você gosta, seus amigos, amigão, que tem uma semana que você não vê ele, você viu ele domingo passado, agora você vai na igreja para ver ele de novo. Amigão, você ama ver seus amigos, trocar umas ideias. Então o que te alegra é o quê? As pessoas que estão ali, os irmãos que estão ali, isso te alegra? Ou é ver o Senhor? Ou é ver Jesus? Você vai lá e o que te deixa feliz, o que te deixa realizado, o que te deixa satisfeito é ir lá no culto, na reunião, e quando lê a palavra, quando louva, e você então em tudo você vê Jesus. Você só enxerga Cristo, o teu amor a Ele. Porque você percebeu o amor que Ele tem por ti. Você percebeu o amor que Ele tem por você. Quando Ele te mostrou a cicatriz. Quando Ele mostrou as marcas. Você viu o tanto que Ele te amou. Então você agora também tem amor a Ele. E você vai revelar, manifestar esse amor que você tem a Ele. Você vai então demonstrar esse amor que você tem a Ele. E quando você chega lá e se depara com Ele. Quando você vai lá e enxerga Ele, percebe Ele, entende que Ele está ali, e quando você vai lá e você então vai para ver Jesus, e você então sente Ele ali no culto, sente Ele ali presente na reunião, porque Ele diz: onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Então Ele está ali. E quando você vai ali para ver Ele, para ouvir Ele, para sentir Ele, isso te alegra? É isso então que te satisfaz? É isso então que te faz feliz? Cristo é que te faz feliz? A razão da sua alegria é Jesus? Então você está certinho. Então você está certinho. Porque isso que aconteceu ali. Ao verem o Senhor, eles se alegraram. Está aqui no que nós acabamos de ler aqui, né, nesse versículo 20. Vamos agora ao versículo 21, diz: e disse Jesus outra vez: Pai seja convosco. Outra vez? O Senhor já não tinha falado Pai seja convosco? A saudação pentecostal? Jesus já não tinha saudado já com a saudação pentecostal? De novo o Senhor Jesus diz: Pai seja convosco. Ué, de novo, a mesma saudação? Já não tá igual o pentecostal. O pentecostal fala uma vez só: Paz do Senhor, irmão. E fica só nessa vez. Ele não fala de novo: Paz do Senhor de novo, irmão. Não, mas você já não deu a paz do Senhor? Você tá falando de novo? Tá aí a outra diferença da saudação pentecostal. Gente, essa saudaçãozinha pentecostal não é a saudação oficial que Jesus mandou para dar pros crentes, de crente para crente, de irmão para irmão. Não é isso, não. Não é isso. Eu não tô falando que eles não conseguem nem perceber quem é o irmão e quem não é irmão. Às vezes tem dois irmãos, um de um lado, um do outro. Aí como ele não conhece o outro, ele dá paz do Senhor só porque ele conhece. E o outro que também é irmão, ele não dá a paz. E tem um que justifica. Jesus falou que quem não for digno da paz, então é para reter a paz. Tá, mas ele é um irmão. Não tem que reter a paz de um outro irmão, não. Tá bom, já falamos isso. Não precisa falar de novo. Não é saudação oficial de crente. Não é. Sauda se você quiser. Fala se você quiser. Mas porque você quer. E não porque é a saudação oficial do crente. Jesus agora fala de novo. Mostrando que isso é muito mais além que uma saudação. Mostrando que ali, medrosos, covardes, discípulos que às vezes poderiam estar se sentindo perdedores, poderiam estar com um sentimento tão fracos, eles poderiam estar tão fragilizados. O Senhor Jesus vai lá consolar eles. O Senhor Jesus vai dizer que não é para eles ficarem perturbados, não é para eles ficarem mentalmente perturbados, não é para eles ficarem inseguros, que não é para eles ficarem se sentindo perdidos, se sentindo desnorteados, se sentindo ali sem sentido. O Senhor Jesus fala que é para eles ter paz, um sentimento de tranquilidade da alma, não a falsa paz, mas a verdadeira paz, aquela paz que tranquiliza a alma do homem, que tranquiliza a mente e a alma e o coração, a verdadeira paz, a paz do Senhor Jesus, que é aquela paz que Ele diz que deixe-vos a paz, a minha paz nos dou, e não como o mundo dá. A minha paz não é igual o mundo fala, igual o mundo faz, uma falsa paz, uma falsa sensação de paz. Não, a paz do Senhor Jesus é uma paz que o mundo está longe de entender, está longe de se decifrar, porque é uma paz interna, é uma paz da alma. Pode estar pegando fogo, pode estar em guerra, pode estar tocando pipoco, mas o crente está sentindo paz ali. Pode ter uma tempestade, igual lá no mar, quando houve uma grande tempestade, Jesus dormia. Pode ter uma tempestade fora de sério, Jesus dormindo, mostrando que mesmo em meio à tempestade podemos ter paz. Jesus dormindo ali, mostrando que no meio de um problemão, no meio de uma tempestade tão grande, é possível ter paz. E é essa paz que o Senhor Jesus quer dar, é essa paz que Ele quer deixar ao povo dele, que é essa paz que Ele quer deixar à igreja dele, ao filho dele, uma paz diferente da paz do mundo. Deixe-vos a paz, é a minha paz que eu vos dou. E Jesus chega ali dizendo: paz seja convosco.
Paz para aqueles que estão se sentindo fracassados. Paz para aqueles que estão se sentindo perdedores. Paz para aqueles que estão com remorso. Poderia ter alguns deles ali tristes com remorso. Culpa minha, eu abandonei ele. Quando ele estava lá na cruz, no momento que ele mais precisou do meu apoio, no momento que ele mais precisou de mim lá, eu corri, eu fui disperso, fui embora para casa, que eu estava com medo de morrer também. Se havia algum sentimento ali de remorso, sentimento ali, perturbação mental deles ali, Jesus estava dizendo, paz, se tivesse alguém ali sem direção, sem saber para onde ir agora eu não sei o que fazer, agora eu não sei para onde ir, agora eu não sei o que eu faço, não sei onde eu vou. Paz, tenha paz na sua mente, tenha paz na sua vida, tenha paz. O Senhor fala de novo, pela segunda vez, você percebe isso? Ele falou no início e falou aqui agora, paz seja convosco de novo, mostrando que é mais profundo do que uma saudação pentecostal, que ele estava querendo dar paz para aqueles que estavam em problemas, aqueles que estavam angustiados, eles estavam sofrendo um inferno. E eles então precisando de uma tranquilidade, precisando de um refrigério, precisando de um refresco, precisando de uma tranquilidade. E essa tranquilidade, Jesus disse, vocês podem ter, eu estou aqui no meio de vocês, eu estou no meio de vocês, eu estou junto de vocês. Vocês não estão sozinhos, não. E se tem algum de vocês achando fracassados, perdedores, você não é fracassado, perdedor, não. Você errou, você tropeçou, você caiu, mas não só fica caído se você quiser. Você só fica no chão se você quiser. Levanta, bate a poeira, levanta. Tem muita coisa para fazer. Eu ainda preciso muito de vocês ainda. Vocês ainda vão ser testemunhas minhas. Levanta. Vocês erraram, mas é só não continuar errando. É só não continuar falhando. Você pensa assim? Errou e não continuar errando? Falhou, mas não continuar falhando? Você já pensou nisso? Jesus está dizendo isso. Paz seja convosco. Tenham paz. Tenham tranquilidade. Não vivam esse inferno. Não vivam essa angústia. Não vivam esse sentimento maligno. Não vivam com essa mente perturbada. Não tenham paz. Se ficam tranquilos. Tenham tranquilidades. Fiquem tranquilos. E só é possível ficar tranquilos quem tem Jesus no meio. Quem tem Jesus junto de si. Junto deles. Aí é possível ter tranquilidade, aí é possível ter Jesus. Mas se Jesus não estiver no barquinho, se Jesus não estiver no meio, aí, meu amigo, se tiver um problema, você fica desesperado. Você fica desesperado, você fica desnorteado, batendo a cabeça nas paredes, sem saber para onde ir. E corre para lá, aí dá meia volta, e agora corre para cá, e também não é para cá também não. Aí você corre, dá outra meia volta e vai para outro lugar. Você não sabe para onde vai. Essa perturbação mental, esse incômodo, esse desespero, é porque vai ver, Jesus não está no meio. Igual falamos da igreja de Laodiceia. Jesus não está lá. Aí como Jesus não está lá, você também não sabe o que fazer. Você não sabe o que decidir. Você não sabe que decisão tomar. Você não sabe qual rumo tomar. Você não sabe nem o que falar. Sabe nem o que falar. Vai dizer ainda mais o que fazer. Você não sabe. Porque Jesus não está no meio. A paz do Senhor. Você está dando paz do Senhor, mas você não está tendo paz não. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha aí a lição de hoje, o título da nossa lição de hoje. Enviados pelo Senhor. Enviado, Cristo agora enviando. Comissionados por Jesus Cristo. O Senhor Jesus agora enviando. O Senhor dando a missão. O Senhor dando a incumbência. Aí falamos essa semana aqui que o Espírito Santo envia, né? Ali na lição de hoje é Cristo enviando. Mas domingo nós vamos ler sobre enviados pelo Espírito. Cristo, o Espírito Santo também enviando. Que o Espírito de Jesus é um único. Eles são Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Então, Jesus e o Espírito é um só. E eles enviam. Cristo envia e o Espírito envia. Eles são um só. Deus envia. E o que a gente percebe então? Que antes de Deus enviar, o Senhor Deus chama. Aí quando ele chama, ele capacita. E quando ele capacita, agora ele envia. E vemos aqui agora o Senhor Jesus dizendo que eles teriam que ir. Teriam que ser enviados. Mas ser enviados sem o Espírito Santo? Como assim? Ser enviado sem a capacitação? Você não falou que Deus chama, Deus capacita e depois ele envia? Como que Jesus então vai enviar eles sem a capacitação? A capacitação vai vir agora, no versículo 22. Havendo dito isto, soprou sobre eles. Tio Pedro, aquela ideia, aquele ensino, aquela palavra abençoada que o Senhor me passou, né, no WhatsApp, que maravilha, que coisa preciosa. Jesus soprou. Igual Deus fez no início, na criação do homem. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o Senhor Deus então fez o homem do pó da terra, do barro, do pó. E quando Deus fez aquele boneco, que até então estava feito, mas não tinha vida, era um boneco sem sinais vitais. Agora então, Deus dá vida a esse boneco. Deus então agora
pega esse ser que foi criado do pó, Deus agora sopra nas narinas dele. E esse boneco agora, a Bíblia fala que se tornou alma vivente. Dá para perceber? Dá para analisar isso aí? Deus fez do pó da terra, mas não tinha vida. E Deus então sopra nas narinas. E quando o Senhor Deus sopra nas narinas, agora ele passa a ser alma vivente. O homem criado, a criatura agora passa a ter vida, enviados pelo Senhor. E agora os discípulos para atuar, para trabalharem, os discípulos agora para ser úteis, os discípulos agora para ter vida no trabalho, ter vida na obra, no reino, ter vida espiritual, espiritualmente falando. Agora para eles também ter vida, o Senhor Jesus faz a mesma coisa que fez lá no jardim, quando soprou nas narinas do homem. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Agora o Senhor Jesus sopra sobre eles e eles então recebem o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aí é o que o tio Pedro me falou, né? Eles então agora capacitados aqui, não agora teriam mais medo, não tem necessidade mais agora de ficar trancado, não teria necessidade agora de ficar com sentimento de perdidos, sentimento de vencidos, sentimento de angústia, sentimento de remorso, sentimento de covardia, de temor. Agora não precisava ficar presos na insegurança deles mais. Agora eles estariam com condições, com capacidade de erguer a cabeça, estaria com capacidade agora de destrancar a porta. Agora eles teriam condições de abrir as portas que estavam fechadas. Agora eles poderiam ter vida. Agora eles podiam viver. Receber o Espírito Santo após o sopro do Senhor Jesus. E agora eles teriam condições de aguentar até o capítulo 2 de Atos. Até a descida do Espírito Santo. Até todos serem cheios do Espírito Santo. Receberem aquele revestimento do Espírito Santo. Todos, não 12, não 11 somente, mas todos. Muito importante isso. Agora que eles foram enviados, agora que eles tiveram ali a sua missão e foram ali então designados para essa missão, enviados pelo Senhor, que é o nosso título da lição de hoje, agora eles vão, mas com o Espírito Santo. Não vão agora despreparados. Eu não falei que Deus chama, Deus capacita e depois Deus envia? Agora eles estavam capacitados. Jesus soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. E agora eles poderiam cumprir o envio, cumprir a comissão, poderiam agora cumprir a missão. Jesus não falou: como o Pai me enviou, eu vos envio? Agora eles poderiam ir. Se de alguns perdoares os pecados, são perdoados. Se nos retiveres, são retidos. Aí, tio Pedro, mais uma vez, né? Coisa importante, né? O que isso significa? Perguntei ao tio Pedro. É um perdão igual a Igreja Católica faz? O padre fala: Ó, pelo pecado que você cometeu, reza 30 vezes, faz aí sinal da cruz e tá perdoado. É assim, igual o padre faz? É óbvio que não. Aqui, pelo que nós vemos, você prega o Evangelho, você prega a remissão dos pecados, você prega que Cristo tem o poder de redimir o homem do mal, de regenerar o homem, salvar o homem. Você prega. Aí quando o homem não crê, o homem não aceita, o homem não quer Jesus, então este homem não vai ter o quê? O perdão. E você então vai falar o que para ele? Então, se você não quer se arrepender, se você não quer se converter, então seus pecados não vão ser perdoados. Então seus pecados não vão ser apagados. Então você é culpado e você não vai ter o perdão. E aqueles que você então retiver o perdão, eles vão ter o perdão retido. Eles não serão perdoados. Você pregou para ele se arrepender e crer. Se ele se arrepender e se ele crer, você vai falar: ó, agora os seus pecados são perdoados. Pedro disse isso, né? Em Atos 3,19. Para que sejam apagados os nossos pecados. Então agora sim, a sua dívida, o seu escrito de dívida, a sua cédula de dívida vai ser riscada. Agora você está perdoado. E ele vai ser perdoado. Você falou, e assim como está na palavra, ele vai ser perdoado. Mas e se ele rejeitar o perdão? Ele vai ser perdoado? Mas e se ele rejeitar a graça de Deus, o amor de Deus, se ele rejeitar a remissão, ele vai ser perdoado? Não, é claro que não. Perdão para quem quer o perdão. Perdão para quem aceita o perdão, através de Cristo Jesus, se arrependendo e crendo nele como Salvador. Se o homem não quer o perdão, vai ser retido o perdão dele. Ele não vai ser perdoado. Então, infelizmente, para nossa tristeza, temos que declarar: vai para o lago de fogo, vai para a perdição eterna, está condenado ao inferno eterno. E para lá que vai todos que não aceitam o perdão de Deus, vai para o inferno.
Temos então encerrado a nossa lição de hoje. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus, através da sua graça, nos ilumine, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos ajude a cada dia no aprendizado da sua santa palavra. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Ele derramou o sangue